Estamos nos preparando para algo que vem aqui, que é a quinta verdade sobre o recomeço. Propósito maior. Repete comigo. Propósito maior. Moisés, irmãos, propósito maior. Não entrou na terra prometida. Não entrou. Ele poderia, de meio para o final aí da sua vida, de repente perder a sua fé. Ele poderia. Mas ele sabia do propósito que era maior. O propósito é muito maior. Quando Moisés entende isso, irmãos, aí ele consegue, mesmo não entrando na terra prometida, que Deus tinha prometido para todos eles, mas ele sabe qual é o propósito de Deus. Quando nós entendemos verdadeiramente o propósito de Deus, alguém pode falar da nossa vida, alguém pode falar mal da gente, sabe? Mas a gente não vai sair dos caminhos de Deus. Sabe por que a gente não vai sair? Porque a gente sabe qual é o propósito. O propósito maior. Assim como o povo lá estava atrás de uma terra prometida, que manava leite e mel, nós também, como a irmã ali bem cantou aqui juntamente com todos nós também almejamos o céu que Deus prometeu para cada um de nós. E essa terra que Ele prometeu para cada um de nós, Ele vai cumprir. Porque Ele tem cumprido tudo até esse momento, então Ele vai cumprir também para nós. Então, irmãos, a gente precisa entender que o propósito é muito maior do que eu, é muito maior do que Moisés. E Moisés conseguiu compreender isso, que o propósito era muito maior. E foi por isso que ele conseguiu, mesmo não entrando na terra prometida, lá, mas ele sabia de que o propósito de Deus para com ele era que pudesse morar no céu com ele. E ele conseguia compreender isso. E é o que nós precisamos compreender cada vez mais. O propósito de Deus é maior do que qualquer outra coisa que a gente tem aqui na Terra. Quando a gente compreender essas coisas, nada vai nos abalar. Como diz o apóstolo Paulo, nem profundidade, né, nem largura, nada vai nos atrapalhar o nosso caminho para com Deus. Mas para isso, a gente precisa perseverar. A gente precisa se preparar, porque não é fácil. Não é fácil. Para aquele que é pavio curto, quando alguém fala, o camarada já começa, ele tem que se preparar. Entendem? Então, aqui nesse momento, é um momento de preparo que a gente está passando. E essas são 5 verdades que a gente tem sobre recomeço. E em Êxodo, capítulo 14, verso 13 e 14, diz assim para nós: não temas, estai quietos e vede o livramento que o Senhor tem para cada um de nós. É o Senhor que nos livra. Às vezes nós passamos por tantos problemas, que o Provai e Ver trouxe isso aqui, né? Que os problemas, assim como o pecado, ele coloca uma barreira entre nós e Deus. E a gente não consegue enxergar, né? Por mais que a solução esteja na nossa frente, mas o pecado, o problema, ele se interpôs entre nós e Deus. E a gente não consegue enxergar. Mas a gente precisa entender que por mais dificuldades que tenhamos, o Senhor sempre estará à nossa disposição para nos livrar de toda e qualquer situação. Não é difícil quando a gente está no meio do turbilhão? É difícil. É muito difícil. Mas a gente precisa crer, a gente precisa acreditar de que Ele está conosco e vai estar conosco até a consumação dos séculos. Eu deixei aqui alguns passos concretos. Se porventura a gente precisa de recomeço. Se a gente precisa de recomeço, seja lá para que área for, né? Eu elenquei aqui algumas áreas, como por exemplo, desemprego, casais em crise, líderes cansados da nossa igreja, jovens, né? Enfim, qualquer um desses problemas que porventura a gente esteja passando, qualquer um desses, a gente tem aqui alguns passos para recomeçar. O primeiro passo, irmãos, que a gente precisa entender é diagnosticar honestamente